Graça e paz. Vamos então abrir a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 7 ao 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Que Deus revele esta palavra que acabamos de ouvir ao nosso coração. Revele dentro de nós, porque nós precisamos disso. Nós estamos lendo as cartas de Pedro. Estamos fazendo leituras e comentando, mas um comentário singelo. A nossa proposta é ler a palavra de Deus. Ler é a leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra perante a congregação ou para a congregação. O apóstolo Paulo recomendou ao jovem pastor Timóteo a leitura, mas não uma leitura esporádica, uma leitura persistente. Leitura persistente. Ler não é coisa fácil. Aquela leitura persistente. E nós temos que ser assim em relação à palavra de Deus. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Leitura aí é a leitura perante a congregação. Leitura individual também, mas ler a palavra na igreja. A minha versão diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Persiste em ler. Leitura da palavra. Ler a palavra e deixar que a palavra fale ao nosso coração. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Vamos voltar na primeira, né? 1 Timóteo 4, 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Preste atenção aqui, que aqui está uma coisa muito boa.
criados, diz a minha versão, criados com as palavras da fé e da boa doutrina. Nós estamos sendo criados com as palavras de Deus, as palavras da fé e da boa doutrina. Os nossos filhos precisam ser também criados com esta palavra. Tem uma outra versão que diz nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina. Nutrido. Você é uma pessoa nutrida com a palavra de Deus, com a doutrina de Deus, alimentado com as palavras da fé e da sã doutrina. O nosso objetivo em ler a palavra é degustar, saborear a palavra de Deus. Não pode ser um lanche rápido. Saborear. Quanto tempo faz que você não lê mais a palavra individualmente, para sua família? Quanto tempo faz? Essa persistência em ler a palavra de Deus visa despertar em vocês e também em mim o prazer de saborear a palavra de Deus. Saborear a palavra. Nós precisamos ficar então em cima do texto, degustando e sentindo o gosto da palavra de Deus. Com esse objetivo, vamos ler novamente o versículo 7 da primeira carta de Pedro, capítulo 4. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Com essa afirmação, Pedro introduz uma sequência de exortações que nós vamos pensar uma a uma. Mas antes precisamos verificar esta expressão do apóstolo. Pedro diz: o fim de todas as coisas está próximo. Este texto de Pedro tem sido estudado por alguns estudiosos das Escrituras. E algumas possibilidades para essa afirmação de Pedro têm sido estudadas e propostas. E uma delas diz respeito à vinda de Jesus Cristo, depois o final de tudo, a destruição dos céus e da terra e o surgimento de um novo céu, uma nova terra, um novo universo de Deus. O apóstolo João dá o seu testemunho, um testemunho muito bonito, maravilhoso. Ele diz assim:
vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. O mar já não existe. Portanto, na nova terra não teremos oceanos como temos hoje. Mas certamente vai ser muito melhor. Apocalipse 21, versículo 1, só para confirmar. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Essa possibilidade me parece a mais provável. E também essa possibilidade me parece a que mais se encaixa no contexto aí do assunto de Pedro. Portanto, vamos seguir essa possibilidade. A mensagem da proximidade de Cristo tem que ser uma mensagem muito acentuada em todas as épocas, principalmente na nossa. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Vamos ouvir com atenção a leitura da palavra. 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, irmãos, de acordo com o ensinamento do Senhor, com a palavra do Senhor, no momento determinado haverá um grito de comando, uma voz de arcanjo e o som da trombeta de Deus. E nesse momento, o próprio Senhor Jesus descerá do céu, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados em um piscar de olhos e arrebatados, levados nas nuvens com os outros que foram ressuscitados para o encontro
com o Senhor. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Em um átomo de tempo, isto é, um ponto de tempo indivisível, um ponto de tempo em que não pode ser contado ou dividido. É um momento muito rápido, um único momento, imediatamente. Isso será feito instantaneamente, em um fechar e abrir de olhos. Em um piscar de olhos é uma expressão que também denota a duração menos concebível de tempo. Um piscar de olhos. É muito rápido, quase que imperceptível. Está mostrando, esse piscar de olhos está mostrando a rapidez incrível da vinda do Senhor, da ressurreição dos mortos em Cristo, da transformação dos salvos que estiverem vivos, e juntos seremos levados para o encontro do Senhor nos ares. Um abrir, fechar de olhos. Será um momento incomparável. E sabe por quê? Porque é o momento do nosso encontro com o Senhor. Eu não sei se você está esperando, almejando, desejando esse momento, porque eu estou. Que momento? O momento do encontro com o Senhor. Será maravilhoso. Estava ouvindo aquele hino do cantor cristão, quando se fizer chamada, e lembrando aqui da mensagem. E haverá então, irmãos, um momento singular e grandioso. Um culto silencioso de adoração ao Senhor no primeiro momento. Quando você fitar o Senhor, quando você começar a admirar o Senhor, uma adoração sem palavras. Você já pensou no que seria esse momento para você? Além disso, penso eu, haverá também uma confraternização com os demais irmãos. Haverá também um tribunal, o tribunal de Cristo, tudo lá onde nós fomos levados, arrebatados. O tribunal de Cristo, onde nós prestaremos conta ao Senhor
e o Senhor nos vestirá de roupas brancas e haverá um casamento. Roupas brancas tem uma simbologia aí. Tudo grandioso demais. Eu não tenho palavras para sequer tentar descrever esse momento, de tão grandioso que será. Mas aqui embaixo, na terra, haverá um período previsto na palavra de Deus, período de 7 anos, de tão grande tribulação que nunca houve igual antes, nem haverá depois. Uma tribulação única, singular, em todos os sentidos. Alguns estudiosos desse assunto acreditam que a Igreja de Cristo passará por essa grande tribulação vindoura, situando o momento do arrebatamento, o momento do encontro com o Senhor, no final dessa grande tribulação. No entanto, eu estou com aqueles que acreditam que a igreja será tirada antes. Dentro dessa visão, então, depois do arrebatamento, imediatamente, ou depois de algum tempo, um curto espaço de tempo, o anticristo será revelado, será apresentado ao mundo. Esse líder mundial forçará um acordo de paz entre Israel, os árabes e o resto do mundo. Provavelmente de 7 anos. E a assinatura desse tratado de paz marcará o início do dia do Senhor, dos grandes julgamentos, dos juízos, o período da grande tribulação sem precedente na história do mundo. Esse acordo de paz, segundo alguns estudiosos, será quebrado em um determinado momento da tribulação, na metade. E quando estiver chegando na metade. E a partir daí, a situação do mundo vai piorar ainda mais. A palavra de Deus fala, você pode estudar o livro do Apocalipse, ali fala de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. E a intensidade do sofrimento e tribulação só aumentará dos selos para as trombetas e das trombetas para as taças. Só vai aumentando. Os juízos dos 7 selos mata 1/4 da humanidade, com guerras, fome, doenças epidêmicas, terremotos, que irá alterar a topografia da terra. As 7 trombetas seguidas das 7 taças do juízo são ainda piores.
ainda piores. Irmãos, não haverá refresco. Não haverá refresco. Um momento, não haverá refresco. Um sofrimento que só aumenta a cada momento, e também as consequências também só vai aumentando. A pergunta é a seguinte: e a igreja? Os santos, os salvos, os regenerados, aqueles que creram, que morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo, e Cristo é a vida deles. É a igreja. E a igreja? Penso que a igreja está em cima, porque ela foi levada, ela foi arrebatada. Mas aqui embaixo, o mundo está em transtorno total. Governo do anticristo, pessoas sendo marcadas com o número da besta, 666, pessoas sendo decapitadas, forças demoníacas atuando como nunca atuaram, e ainda haverá os juízos de Deus. Mas quem está no controle? Quem está no controle é Deus. Deus não perdeu o controle. Deus está no controle. O comando nunca deixou de ser de Deus. Deus sabe o que faz. E no final desse período sombrio e sem precedentes na história, o Senhor virá de uma maneira maravilhosa com a sua igreja. Capítulo 19 do Apocalipse, não vamos ler aqui, só estou mencionando, você pode estudar depois. Então, terá início o reino do príncipe da paz, do Senhor Jesus, o reino milenar. Depois do milênio, haverá um entrevero com Satanás. Ele será solto do poço do abismo onde tinha sido preso. Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. É necessário que seja solto por um pouco de tempo. Versículo 7 até o 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde
onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então agora chegamos ao fim de tudo. Então, irmãos, por que eu disse tudo isso aqui? Nem precisaria ter dito. Mas disse para mostrar aos irmãos que, em vista dessas coisas que sobrevirão ao mundo, qual deve ser a nossa atitude, a nossa postura neste mundo? Qual deve ser a nossa atitude? Creio que Pedro estava pensando nisso, quando ele disse que o fim de tudo está próximo. Em vista dessas coisas, qual deve ser a nossa atitude? Então agora nós vamos para as exortações do apóstolo, que tem a ver com as nossas atitudes, com a nossa postura neste mundo. Em função disso, Pedro exorta. Veja aí o versículo seguinte, 7 e 8. Pedro, primeira carta de Pedro 4. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede o quê? Criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Criterioso significa o quê? Significa ter uma mente ajuizada, uma mente capaz de diferenciar a verdade do erro. É aquela mente que tem as condições da graça de Deus. Alguém estava pregando, anunciando o Evangelho em um hospital psiquiátrico para um grupo de pessoas com dificuldades mentais. O pregador foi ao quadro e fez um esquema da obra de Cristo na cruz. E um deles virou para o colega e disse: se nós estamos em Cristo, então todo o peso da nossa condenação já se foi. Essas pessoas poderiam ter desordem e transtorno em seu sistema, mas a palavra de Deus operou nelas a ponto delas enxergarem a suficiência de Cristo. Você está notando o tamanho do poder da palavra? A palavra é poder. Ela opera numa profundidade tal que nós não somos capazes de acompanhar. Jesus disse assim: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Louco? Quem é louco?
Louco é aquele que não enxerga nada do que Cristo fez por ele e com ele na cruz do Calvário. Criterioso é aquele que conhece o Evangelho, que conhece Cristo. Além disso, sabe diferenciar o Evangelho verdadeiro do falso. Sabe diferenciar o Evangelho do que não é Evangelho. Irmãos, se a nossa mente for encharcada, estiver encharcada de coisas e assuntos, principalmente das mentiras religiosas contadas e repetidas, ela perde o foco. Se a sua mente estiver encharcada das coisas deste mundo e das coisas religiosas, ela vai perder o foco. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Você entendeu ou não? Não entendeu ainda? É o seguinte: só existe oração se existir concentração em Cristo. Se você não está concentrado em Cristo, você não tem oração coisa nenhuma. Se a nossa mente estiver encharcada com outras coisas, as nossas orações é assunto de bêbado, embriagado, fica pulando de assunto em assunto. Por quê? Porque a mente está encharcada. A igreja que ora é aquela igreja focada em Cristo, quer ficar com Cristo e anseia pela sua vinda. A nossa comunhão com o Senhor deve permanecer imperturbável em meio às circunstâncias adversas e mais difíceis que se possa imaginar. Pedro, em outras palavras, está dizendo: preste atenção, igreja, preste atenção, cristãos. O fim de todas as coisas está próximo e tudo vai acabar. Portanto, invista no que realmente tem valor aos olhos de Deus, para o bem da sua oração. Viu? Oração não é matraquear, nem debulhar palavras. Orar é um estado de coração diante de Deus. Oração começa no coração. Se não começou no coração, começou na língua, não é oração. Tem que começar no coração primeiro. Acima de tudo, porém, tende amor intenso. Amor intenso. Você sabe o que é amor intenso? Amor furioso. Uns para com os outros. Porque o amor cobre, não é encobre. O amor cobre multidão de pecado. Acima de tudo, porém, tende amor intenso, furioso, ardente, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Cobre, não é encobre. Acima de tudo, você notou onde é que está o amor? Acima de tudo.
Se não tiver amor, nada tem relevância. Sem amor, o nosso almoço foi só um almoço, sem nenhuma relevância. Sem amor, nada tem relevância para Deus. Acima de tudo, o amor. E esse amor tem as características de cobrir. O amor cobre multidão de pecados. Provérbios 10, 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Não é nem multidão, né? De pecados. São todos os pecados. Porque o ódio só cria encrenca, só agita o outro. Mas o amor cobre todas as transgressões. Mas o amor cobre todas as transgressões, todos os pecados. O amor cobre multidão de pecados. Irmãos, a morte de Cristo por nós é a prova do seu amor por nós. Jesus Cristo cobriu o custo do pecado, o preço do pecado, por causa do seu amor por nós. O custo do pecado foi coberto naqueles que creem que com Cristo morreram e ressuscitaram. Cobrir tem a ideia de pôr uma coisa em cima da outra para escondê-la. É a ideia. Com o seu amor, Cristo cobriu o pecador e os seus pecados, a fim de escondê-los em si mesmo na cruz e morrer com tudo isto para nos libertar verdadeiramente. Agora preste atenção no que eu vou dizer aqui. O texto de Pedro não está falando da redenção. Eu falei da redenção para mostrar o amor de Cristo cobrindo. Mas o texto de Pedro está falando do relacionamento entre irmãos, entre nós. Precisamos entender uma coisa: amor não é negociata, nem jogo de interesse. O amor não troca, não tem barganha. O amor é divino, ele nasce em Deus, por isso ele é incondicional, sem limite e sem fronteira. O amor é divino, nasce em Deus, por isso ele é incondicional, não tem limites nem fronteiras. Irmãos, não é castigo que amolece o coração duro do cabra, não. Não é castigo que amolece o coração duro. O que amolece o coração duro é amor. O amor é a única coisa capaz de amolecer o coração mais encaliçado. O amor é a única coisa capaz de amolecer o coração mais encaliçado. Você sabe o que é uma coisa encaliçada? Você deixa massa de concreto, de assentar tijolo, deixa lá. No outro dia, como está? Dura. Você perdeu a massa. Está dura. É isso. Coração duro, encaliçado. O amor de Deus é fantástico. Tudo aquilo que incentiva contendas, rixas,
brigas. O que está por trás disso é o ódio. O amor tem esta posição: cobrir. Não é encobrir, mas cobrir. Fomos chamados para desenvolvermos comunhão e nos amarmos intensamente. Intensamente. Um amor incondicional. Eu não entendo esse tipo de crente que fica nervoso com o outro. Por que você está nervoso com o outro? Porque ele disse isso e isso. Porque ele fez isso e isso. Pois eu achava que o amor cobria tudo. Eu achava que o amor é incondicional. Que você não precisa que eu lhe dê nada não, para você me amar. Viu? Viu, irmãos? Vocês não precisam que eu dê a vocês algumas coisas, alguns sentimentos para que vocês me amem. O amor é incondicional. O amor é restaurador. Nós precisamos do amor nos nossos relacionamentos. Quem ama não encobre o pecado de ninguém, mas cobre, porque cobrir é a característica do amor. O amor não é conivente com o pecado, mas não tem prazer em expor ao ridículo o pecador. Tem gente assim, né? Ele, quando descobre a desgraça de um pecador, ele expõe. Eu vou mostrar para todo mundo quem você é. Eu vou expor você. Vejam aí. Vejam quem é ele. Isso não é amor. Se você está diante de um desgraçado pecador caído na lama, como o porco na lama, nojento e sujo, cobre. Qual é a atitude? A atitude não é expor. A atitude é restaurar. Restaurar. Restaurar o amor. Conta-se de uma moça de uma família muito rica e nobre, família nobre. A moça se apaixonou por um pobre, não tinha nada, era um pobre, e também a família não era nobre, e a família não deixou, não permitiu. E aquele jovem se entregou à cachaça, se amargurou a ponto de se entregar à cachaça. Você sabe que a pessoa que bebe, ele é uma pessoa amargurada. Amargurada. Eu tenho até dó. Eu, quando vejo uma pessoa que bebe, eu tenho um sentimento de amor. Amor para resgatar. Porque eu sei que ele é um amargurado. Um amargurado. Você fala, mas você diz isso por quê? Porque a palavra diz: dai de beber ao amargurado de espírito. Ele precisa do vinho, ele precisa da cerveja, ele precisa da pinga mesmo. Ele é amargurado. Quando nós estamos interiormente satisfeitos pelo vinho de Deus, aquele vinho superior, aquele que Jesus fez, que o pessoal disse é o melhor,
quando estamos cheios desse vinho, dessa alegria de Deus, dessa vida abundante de Cristo, dessa videira que é Cristo, estamos satisfeitos. E o rapaz amargurado virou um ébrio. E virou um que fica caído na praça, nas ruas, sujo, cheio de vômito, porque às vezes vomita, ninguém limpa, o pessoal discrimina. E então ele estava caído, aquele jovem barbudo, cheirando bebida, e um carro passou e parou. E desceu uma jovem muito linda, a moça, e foi até aquele rapaz, levantou, colocou no colo e começou a limpar. Aí alguém correu que estava junto, disse: mas o que você está fazendo? Ela disse: estou limpando aquele que eu amo, porque nunca deixei de amar, porque o amor faz assim. Foi assim que Jesus fez com a gente, e assim temos que fazer com os errôneos. Sempre a atitude de restaurar, de consertar, de trazer para a restauração. Então, irmãos, o amor não tem prazer em expor as pessoas a uma situação vexatória, de vexame. Quem ama, confronta. Sim, lógico, confronta, mas não espalha boatos. Interessante isso. O amor confronta. Ô meu irmão, vem cá, está errado. Mas por que eu tenho que espalhar boato? O irmão veio, conversou comigo, tratamos na palavra, agora eu saio por aí contando. Eu tenho que contar, porque todo mundo tem que ficar sabendo que aquele irmão fez isso. Mas não precisa ficar sabendo. Não precisa. É nesse sentido que Pedro diz que o amor cobre multidão de pecados. Quem ama busca a transformação da pessoa errada, em vez de cavar mais abismos para ela. Quem ama busca a transformação, não fica abrindo cova, não. Rapaz, o buraco que você está é raso, deixa eu afundar esse negócio. É coisa de louco, viu? Quem ama também abomina o pecado. Quem ama abomina o pecado, mas compadece do pecador e se coloca na brecha em favor dele. Vamos ler esse texto rapidamente? Ezequiel 22:30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. É comum se ouvir dizer, É comum se ouvir dizer, fulano está dando brecha. Fulano está dando brecha. Quando está fazendo coisas perigosas, coisas que pode arruinar a sua vida, é comum se ouvir dizer, fulano, aquela pessoa está dando brecha. O que são brechas? Imagine que você está construindo um muro. Quando você termina, fecha em todos os lados, em todos os pontos. Não é assim?
Você separa um pedaço, um lugar para colocar um portão. Por quê? Porque ninguém deve entrar em sua propriedade sem a sua autorização. Para que ninguém entre sem a sua autorização. Algum animal também. A cidade, na época antiga, era murada e tinha uma porta só. Uma porta só. Você entrava por ali e saía por ali. Entrava e saía pelo mesmo lugar. Era assim para proteger contra o inimigo, o exército inimigo. E no muro não podia haver brechas, senão o inimigo entrava por ali. O povo de Deus é uma cidade morada. Você já leu o texto que diz que, simbolicamente, falando de cidade, cidade é a igreja. Ninguém pode encobrir uma cidade sobre o monte, né? Jesus falou de cidade. Então, cidade também, simbolicamente falando, pode falar da igreja, pode falar da gente. O povo de Deus é uma cidade murada, protegida, espiritualmente falando. E nessa muralha não pode haver brechas. O que o texto nos falou de Ezequiel? Que Deus está procurando uma pessoa que fique na brecha. Alguém que esteja na brecha perante mim. Para quê? Para restaurar o muro aberto. E para restaurar o muro aberto, você precisa entrar na brecha para você colocar lá os tijolos. Pessoas assim, que entram na brecha, Deus está procurando. Pessoas que se coloquem na brecha da vida das pessoas para restaurar pelo amor, ou pelo menos tentar restaurar. Você entra na brecha, não é para acabar de derrubar, não. Você entra lá para tentar reconstruir, tentar restaurar. É assim o amor. O amor que cobre todos os pecados. O amor não se alegra com a queda de ninguém, mas regozija-se quando um pecador é restaurado, se volta para Deus. Amar é sempre conduzir a pessoa a Deus. Olha só, amar é sempre conduzir a pessoa a Deus. Depois Pedro disse: sede mutuamente hospitaleiro, sem murmuração. Hospitaleiro e sem murmuração. Se for para você hospedar alguém e ficar murmurando, é melhor não hospedar ninguém. Normalmente, em situação de perseguição, que era o caso, quando hospedar alguém não era coisa fácil. Em época de perseguição, em época de fome, tem escassez, tem o risco de alguém delatar você, que está com alguém lá que está sendo procurado. Por isso Pedro disse: sem murmuração. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Motivo para murmurar não falta. Mas não falta mesmo. Não falta para mim, não falta para os irmãos. Motivo para murmurar não falta.
Mas não murmurar é um milagre da vida de Cristo em nós. Só é possível a pessoa não murmurar se ela estiver morta com Cristo e Cristo nela, vivendo. Ser hospitaleiro sem esperar ser retribuído. É uma questão do amor e da bondade de Cristo em nós. Depois ele disse: servi uns aos outros. Servi uns aos outros. Servir é coisa de servo, mas servo de Cristo, primeiramente. A importância de um servo não está nele, está no Senhor que ele serve. Cristo é o nosso Senhor. E aí diz que é para a pessoa servir como dispenseiro da multiforme graça de Deus. O que é um dispenseiro? É o encarregado da dispensa, aquele que distribui, responsável pelo fornecimento. Dispenseiro de quê, então? Da multiforme graça de Deus. O que é multiforme? É uma coisa que se expressa de diversos modos. Assim é a graça. A graça é riquíssima. Nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. E toda honra a Cristo. Esse é o significado de falar de acordo com os oráculos de Deus e servir na força que Deus supre. Não tem que ficar orgulhoso de nada, nem se gabar de nada, mas temos que reconhecer que a nossa força vem de Deus. Se alguém fala, se alguém serve ou realiza qualquer coisa, que faça isso de acordo com a força que vem de Deus, com aquela força que Deus nos supre. E toda honra para Ele, todo louvor para Ele. Amém?